Pereira, da Bretas Pereira, na Cova dos Leões, que inclusive, como curiosidade, quem fez o prefácio desse livro foi o saudoso professor Luiz Afonso Romano. Um outro livro que serviu de referência para esse trabalho, A Bíblia da Consultoria. Esse é um livro mais recente, de 2018, que também contribuiu bastante na elaboração dessa minha palestra. O professor Djalma Pinho, da USP, não sei se ele ainda está nativo, tive o prazer de conhecê-lo em 2010 pessoalmente. O livro dele, Manual de Consultoria Empresarial, também é uma referência na área de consultoria aqui no país. Um outro clássico é A Vocação do Consultor, A Vocação de Consultor, do Bellman, que eu também indico, né, para quem tiver interesse, né, em ter, né, um contato com um dos consultores clássicos. Ele, inclusive, foi aluno do Peter Block e também depois se tornou, né, uma referência na área de consultoria mundial. Um outro livro, Manual Prático de Consultoria. Esse é um livro mais objetivo, de ferramentas, para quem tiver interesse, do Anélio Berti, e o livro do Mokzani, Consultoria, O Caminho das Pedras, quem tiver interesse também de manter contato. Bem. Mas, Ernesto, Opa! mestre, esses livros todos que você colocou estão em algum slide que você vai projetar para nós, não? Eles Não. estão eu estou apresentando eles aqui nos slides, não estão aparecendo, não? Não, eu estou na primeira página aqui ainda, tá Ah, passando é? para vocês aí? Não está rolando? Eu Eu estou na estou primeira Não, página, não não sei está se... rolando, está na primeira ainda mesmo. eu tô rolando. Então não sou eu, não, tá bom, só queria saber É, se meu então computador, já eu mudei vou de precisar de um computador já. apoio aí para poder rolar. Tá rolando ou não? Agora, Agora começou a rolar. Ah, Agora agora então tudo sim. sim. bem. É porque estava no modo de apresentação aqui para mim. Então tem que ir sem ser no modo de apresentação. Aqui não tem como fechar, né? Então vamos lá. Então, agora deu para ver os livros? Sim. Certo. Então, os Então, isso aí, primeiros Sim, quatro ali, funcionando né? agora, funcionando agora. os primeiros 4 livros, e aí os 3 últimos aos quais eu me reportei. Ok? Certo. Bem, a pergunta que se faz, né? Quais são os papéis de um consultor em projetos de consultoria? Se o tema da palestra é o papel da liderança do consultor em projetos de consultoria, é importante que a gente indague inicialmente quais são os papéis que um consultor exerce. E aí eu recorri, né, a Bretas Pereira, que diz o seguinte: o papel do consultor em projeto de consultoria depende, né? Como na maioria das coisas em consultoria depende. Primeiro depende do contexto, né? Do que a consultoria está acontecendo. Depende da natureza do problema que o consultor vai enfrentar ou está enfrentando. Depende do modelo de intervenção que o consultor adota. Depende do tempo que ele tenha para implementar o seu trabalho. Depende dos recursos que ele disponha para executar as suas atividades como consultor. E depende do grau de motivação e de competências das pessoas que estão envolvidas, além, naturalmente, da própria personalidade do consultor. E ela, na sequência, nos apresenta um gráfico. Está dando para ver o gráfico aí? Está dando para ler o gráfico, gente? Tá. Está Sim. dando, né? Ela apresenta um gráfico com 2 dimensões, né? Na vertical, a atuação do consultor como um recurso de trabalho, que o foco é na tarefa, e na horizontal, o trabalho do consultor como um facilitador, que o foco é no processo. Então, na vertical, que o foco é o consultor como recurso, ele pode assumir diversos papéis, né, que vai de especialista, passa por operário, regulador, até trator, advogado, pesquisador, diagnosticador, monitor de informações, relator, conselheiro, balizador e estrategista. À medida, né, em que o trabalho vai evoluindo, o consultor, nessa dimensão de focar na tarefa, ele pode exercer todas essas atividades. Se a vertente for foco no processo, o foco deixa de ser no consultor e passa a ser centrado
no trabalho que ele vai fazer com o seu cliente, ou seja, ele vai trabalhar com o cliente. E aí ele assume diversos outros papéis, né? Ele pode ser um comunicador, um clarificador de processos, pode ser um observador reflexivo, um negociador, um questionador, um educador, pode ser até válvula de escapes em alguns casos, elo de ligação, apoiador e até guru. Ou seja, de acordo com a Bretas Pereira, o consultor pode exercer diversos papéis, dependendo do contexto, da natureza do trabalho, dos recursos e do tempo disponível, e ela aí apresenta esse rol de alternativas, dependendo do foco do trabalho, se está na tarefa ou se está no processo. Na sequência, eu consultei uma outra referência sobre o papel do consultor, e essa referência é exatamente o WISE, que ele é curto e objetivo sobre o papel do consultor, né? O livro A Bíblia da Consultoria, isso aí é um livro mais recente, é de 2018, ele diz o seguinte: o papel do consultor é melhorar as condições do cliente, simples assim, né? Então, essa é a definição que ele dá sobre o papel do consultor. Inclusive, como o nome do livro é A Bíblia da Consultoria, ele, em todos os capítulos, usa metáforas, né, bíblicas, e diz que esse é o primeiro evangelho, né, do trabalho do consultor, que é melhorar as condições do cliente. Mas, na sequência, ele apresenta também um gráfico, né, parecido, mas diferente do gráfico da Bretas, onde ele coloca 3 dimensões sobre os papéis que um consultor pode exercer. Na vertical, ele enfoca na aplicação do trabalho do consultor de seus conhecimentos, né, de conhecimentos especializados. E nessa dimensão vertical, o papel do consultor pode variar de conselheiro até perito em determinada área. Na dimensão horizontal, ele foca o trabalho do consultor em conformidade com as competências que ele precisa desenvolver e colocar em prática na área dos processos que precisam ser aprimorados. E nessa vertente, o trabalho do consultor, o papel do consultor pode ser de analista, comentarista, facilitador, instrutor e consultor. Mas o WISE traz uma variável nova, que é a variável da confiança no papel do consultor. E essa variável da confiança, ela evolui de acordo com como vai evoluindo a relação do trabalho, e essa relação de confiança, ela tem que ser construída à medida em que o trabalho do consultor vai evoluindo, até chegar ao ponto de que o papel do consultor ele se torna um colaborador parceiro do seu cliente. E esse é o sonho de consumo, inclusive, né, de todo consultor e de todo cliente que tem um trabalho com um consultor, que é que ele se torne realmente um colaborador parceiro da empresa, parceiro do seu cliente. Ainda, tendo como referência o livro do WISE, ele especifica algumas condições para que um consultor possa conquistar a confiança do seu cliente, com rapidez e eficiência. E ele apresenta alguns pontos. Eu tinha colocado para apresentar de um, mas como não estou conseguindo a apresentação em formato de apresentação, então o slide ele aparece todo. Mas vamos à primeira condição que o autor diz para que você, consultor, ou que nós, consultores, possamos conquistar a confiança do nosso cliente. Primeiro, se a gente for apresentado por meio de um dos parceiros do cliente, isso facilitará muito, né, a nossa credibilidade e para que a gente possa conquistar a confiança do nosso cliente. Por quê? Porque nós estamos sendo recomendados por alguém que conhece o nosso trabalho. E esse alguém já dispõe da confiança do cliente. Então, consequentemente, isso vai facilitar para que o consultor conquiste a confiança do cliente. Então, essa é uma das variáveis importantes. Além dessa, nós temos a segunda variável, que é que o consultor tenha desenvolvido modelos que sejam exclusivamente dele, que ele tenha metodologias próprias, ferramentas próprias, modelos de trabalhos próprios. E aí tem uma recomendação que o autor traz,
que isso seja registrado como propriedade intelectual, que é um alerta até que eu trago para nós aqui, que somos consultores, que já atuamos, termos essa preocupação. Eu não sei se aqui, né, alguém que está aqui comigo nesse momento, né, se já se preocupou com isso, de registrar, né, a sua propriedade intelectual nas ferramentas que tem desenvolvidas, porque isso aí nos dá uma certa confiança e, aliás, ajuda na nossa credibilidade e ajuda a conquistar a confiança dos nossos clientes. Uma outra vertente, né, que contribui para que essa confiança seja adquirida com eficiência e rapidez é a publicação de livros. E aí, mais uma vez, uma sinalização para todos nós que atuamos como consultores, que possamos, né, enveredar esforços para a publicação de livros, né? Eu tive essa conquista esse ano, conforme eu falei no início, e aí uma sugestão, né, para todos nós que trabalhamos como consultores, que possamos cada vez mais compartilhar o nosso conhecimento, registrando, documentando isso em livro, porque o nosso conhecimento pode ser expandido e multiplicado. Aí tem uma curiosidade que o autor traz, né? Comportar-se e vestir-se como um profissional bem-sucedido. Eu vou até fazer uma ressalva aqui, porque alguém pode achar estranho, né? Comportar-se e vestir-se como um profissional bem-sucedido, né? Tem uma curiosidade, né? Uma das curiosidades é a primeira impressão, muitas vezes, é a que fica. E se você vai ter um contato com o cliente, um primeiro contato, e nesse primeiro contato você não se inteira antecipadamente qual é a cultura dessa empresa, você corre o risco de ir para esse cliente tendo uma apresentação no seu vestuário, né, na sua forma de se vestir, que seja inadequada com a cultura da empresa. Então, é de bom alvitre, né, que o consultor busque se vestir de forma adequada. É claro que, dependendo do contexto, dependendo do ambiente, não necessariamente tem que ir de terno e gravata, mas dependendo da empresa. Se for, por exemplo, uma diretoria de um banco, de um grande banco, é de bom alvitre que ele vá vestido, provavelmente com terno e gravata, porque a cultura da empresa provavelmente é essa a cultura na vestimenta. Da mesma forma, se for um escritório de advocacia, por exemplo, onde há uma cultura dos profissionais se vestirem com terno e gravata, que o consultor se vista de forma similar. E é claro, né? Às vezes os alunos que eu tenho nos cursos de formação de consultoria perguntam como saber se a gente não conhece a cultura da empresa, como saber com que roupa ir. A gente vai como? Aí eu trago a seguinte contribuição. Se você não conhece a cultura da empresa, está indo para uma empresa que você não sabe como as pessoas regularmente se vestem, vá com a melhor roupa que você tiver. Porque é muito fácil, se porventura você for de terno e gravata e chegando na empresa, essa empresa tiver uma cultura mais despojada, é muito fácil você tirar a gravata e muito fácil você tirar o seu terno. No entanto, se for o inverso, né? Se for uma empresa que tem uma certa formalidade no vestir, e o consultor vai para uma primeira reunião e não foi com a vestimenta adequada, ele não vai conseguir colocar um terno e uma gravata de forma improvisada. Então, se você tem dúvida, vá com o que você tem de melhor apresentação, porque aí fica mais fácil de você se ajustar à cultura da empresa. E, por fim, o consultor traz, aliás, o autor traz, né, uma contribuição que eu considero também importante, é que o consultor deve agregar valor desde o primeiro contato que ele tenha com o cliente, desde a primeira reunião, que ele tenha a perspicácia de saber que contribuição ele pode dar, mesmo sem ter sido ainda contratado, nem que seja dando uma sugestão sobre algo que ele observou, usando um exemplo aqui fictício. Vamos supor que ele se dirigiu à empresa, passou pela portaria, né, pela segurança, e foi para o estacionamento. E, ao se dirigir para o estacionamento, o local de visitantes era muito distante da porta de acesso à recepção. E isso causa, né, ao visitante um certo desconforto. De repente, não é,
se o consultor tiver uma oportunidade, na primeira reunião, né, até dar uma sugestão, né? Quem sabe de que o responsável pelo estacionamento possa refletir se o local de visitantes mais adequado seria tão distante ou se não poderia ser um pouco mais próximo. Então, estou trazendo isso como um exemplo fictício de como o consultor pode agregar valor desde o primeiro contato. Mas o próprio Wise, o autor do livro, ele se reporta, né, que essa agregação de valor não é só no começo, deve ser reiterado com frequência, inclusive ao longo de todo o seu trabalho, porque agregar valor é uma das funções, uma das missões que um consultor tem no processo de consultoria. Travou aqui. Meu slide travou. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Opa, Passou. passou, né? Passou. Ok. Bem, um outro referencial, que é o professor Djalma Pinho Rebouças, da USP, ele também se reporta no livro dele, Manual de Consultoria, qual seria o papel do consultor. E ele diz que o papel do consultor é proporcionar metodologias, técnicas e processos que determinem a sustentação para os executivos das empresas tomarem suas decisões com qualidade. E aí eu chamo a atenção a duas palavras, né, que são fundamentais. Primeiro, determinem a sustentação, ou seja, é papel do consultor proporcionar ferramentas para dar sustentação para que o seu cliente, quer sejam executivos ou outros cargos da empresa, possam tomar decisões com qualidade. E aí eu chamo a atenção para esse desafio. Está claro que o consultor, na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes, não tem poder de decisão. Ou seja, o papel dele não é tomar a decisão, é subsidiar seus clientes para que eles possam tomar decisões com qualidade. E, na sequência, o professor Djalma, ele acrescenta ao conceito, o conceito de consultoria, que corrobora com o papel do consultor, onde ele diz que a consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de mudança. E aí eu chamo a atenção para essa frase nesse conceito, agente de mudança. Se é um agente de mudança, é um agente de transformação. É alguém que vai mudar uma realidade. É alguém que vai fazer com que as pessoas e a empresa sejam transformadas ao longo do seu trabalho como consultor. Ele diz, né, que é um agente de mudança externo à empresa. Existem controvérsias com relação a essa questão, porque hoje o próprio consultor interno pode ser também um agente de mudanças. Eu tive essa experiência quando fui analista sênior na direção-geral do Banco do Brasil, em Brasília, onde eu coordenava uma equipe, né, e nós apresentávamos projetos para serem aprovados pela diretoria e, consequentemente, nós não tínhamos o poder de decisão, mas nós contribuímos substancialmente, né, com mudanças dentro da empresa, com as propostas que nós fazíamos como consultores internos. Embora o nosso cargo não fosse consultor interno, era analista, né, na direção geral, mas as nossas funções e atribuições eram equivalentes de um consultor interno. Mas, dando continuidade, é um processo interativo de um agente de mudança externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar executivos e profissionais nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, que ele corrobora o que ele disse anteriormente. O consultor não tem poder de decisão, ele não tem controle direto. Ele sugere, ele recomenda, ele orienta, mas a decisão não é dele. É similar ao trabalho de um médico. Quando você vai para o médico, ele faz um diagnóstico e passa uma receita para você seguir um tratamento, comprar a medicação. Mas a decisão de seguir a orientação que ele está dando, de comprar a medicação, é sua, cliente, não é o médico que vai
ter essa responsabilidade. Consequentemente, você, cliente, né, se não segue as orientações, poderá sofrer as consequências por não ter seguido as recomendações. E aí eu resgato, né, mais uma vez, a Bretas Pereira, quando ela fala sobre o que é ser um agente de mudança. Quando ela diz que é aquele que pratica a ação, é aquele que age. É autor, ele é causador, ele é promotor, ele é propulsor. Ele é princípio ou sujeito de uma ação. Quando ela diz que é princípio, sinaliza que a mudança pode começar com ele, mesmo ele não tendo o poder de decisão. E aí é que entra, né, o grande desafio do consultor. Como, né, eu posso assumir um processo de liderança num projeto de consultoria, mesmo sem ter poder de decisão? Eu posso contribuir, sim, como agente de mudança no processo de transformação, mesmo não tendo a caneta para tomar a decisão. E aí ela adianta, né? O consultor usa a sua experiência passada para orientar as decisões do presente e moldar o futuro desejado em para diferentes situações diferentes da situação atual. Então, essa é a definição que a Bretas traz sobre o que é ser agente de mudança, agente de transformação. E aí eu indago, como é que, diante dessas limitações, o consultor pode exercer a liderança em projetos de consultoria? E aí eu recorro novamente, né, a uma referência que é o Geoffrey Bellman, que é um consultor americano, no seu livro A Vocação de Consultor, onde ele tem um capítulo que ele fala exatamente da transformação do consultor em líder. E ele diz, né, falando sobre o consultor líder, que vejo líderes como pessoas que têm visão e valores claros. E aí, nessa definição, nesse conceito, está claro que, como qualquer líder, ele tem que ter uma visão de futuro, ele tem que ter um propósito, ele tem que saber aonde quer chegar. E essa visão de futuro, esse caminho que ele quer percorrer, tem que estar sustentado com base nos seus valores, com base nos seus princípios. E, segundo o autor, esses valores e essa visão têm que ser claros para ele e para o seu cliente. Então, ele vê como pessoas com visão e valores claros que agem no sentido de tornar realidade seus sonhos, porque se é uma visão de futuro, são seus sonhos, apoiados na motivação e compromissos de outra pessoa. Curioso isso aqui, porque o consultor não trabalha sozinho, ele precisa ter o apoio e a motivação das pessoas, né, que vão fazer parte do processo de consultoria junto com ele, dos intervenientes, do cliente, dos colaboradores. Então, ele precisa também ter a motivação e o comprometimento dessas pessoas. E, acima de tudo, ele tem que ter paciência para persistir, porque nem sempre esse apoio é dado, nem sempre esse apoio é dado com facilidade. Muitas vezes esse apoio tem que ser conquistado, e, para isso, ele precisa ter paciência e resistência. E aí o autor também coloca, né, alguns requisitos para você, né, para nós que somos consultores, nos tornarmos consultores líderes. Primeiramente, a questão de crenças e valores acerca do seu trabalho. Ou seja, eu tenho que acreditar que o meu trabalho, eu tenho um propósito. O meu propósito, eu tenho uma missão de vida com o meu trabalho, que é contribuir com o desenvolvimento das pessoas com as quais estão conectadas comigo, contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento dessas pessoas, consequentemente, com o desenvolvimento das empresas, para conquistarmos uma sociedade melhor. Então, é importante que o consultor tenha, né, clareza de suas crenças e de seus valores e do propósito do seu trabalho como consultor. É necessário que ele tenha o desejo de influenciar as empresas de seus clientes na direção que ele acredita que o mundo do trabalho deveria se mover. Por exemplo, eu sou consultor na área de gestão de pessoas. Eu tenho plena convicção de que uma empresa, para ter sucesso, tem que investir no seu material humano, porque, como diz o linguajar comum, né, o colaborador é o principal ativo de uma empresa,
E aí é preciso acreditar que, se o colaborador for motivado, estimulado, ele, consequentemente, vai se comprometer e trazer resultados para a empresa. Então, é preciso investir no ser humano para que a empresa possa ter melhores resultados. E eu acredito nisso piamente. Então, eu acredito que, se eu conseguir influenciar as empresas, né, para que elas investam nas pessoas, essas pessoas vão trazer mais resultados para a empresa, vão crescer e vão contribuir também com o crescimento da empresa. Então, é importante que ele tenha o desejo de influenciar no que ocorre ao seu redor e fazer a diferença na vida dos seus clientes. E eu chamo também a atenção aqui a questão de influenciar no que ocorre ao seu redor. E o que ocorre ao seu redor não diz respeito apenas a uma empresa específica, não diz apenas a uma situação específica, um problema específico, diz respeito a todo um contexto macro no qual o consultor pode ser um agente de mudança, um agente de transformação. E, por fim, que ele seja orientado para a ação, porque esse tem que ser, né, o foco, o objetivo de todo o trabalho de consultoria. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Eu estou vendo o pessoal muito quieto, muito calado. É isso mesmo? Está todo mundo ok? Eu não estou vendo vocês, tá? Sim, tudo ok. Tudo certo, até agora tudo certo. Ok, Tudo certo beleza, também. tudo Então, bem, então tudo ótimo. certo. É que, Estamos aqui, Carlos, tudo estamos certinho. contigo. Legal. Eu minimizei a minha tela e não estou conseguindo ver vocês, mas depois eu maximizo. Bem, Vou dar dando... coisa aí na tua fala até agora, para mostrar Ótimo. que atenção. Está indo muito bem, está nos ouvindo com muita clareza, está ótimo. Ótimo. Então, dando continuidade, aí Carlos veio Ernesto, o que... Pois não, pode vou dar falar. duas contribuições aí na tua fala até agora, só para mostrar que estou prestando atenção. Legal, tudo bem. A Bretas, Hã? a Como? Bretas, a Bretas Não, já faleceu. não vi, não entendi. A Bretas, do livro Na Cova dos Leões, Sim, ela já faleceu. já faleceu também, né? Eu não sabia. Faleceu, né? E eu falei no início que quem fez o prefácio do livro dela foi o nosso saudoso professor Afonso Romano, né? Não sei se vocês têm conhecimento. Eu conheci, Jerônimo, tá baixo o teu microfone. O meu microfone está Não, o baixo? seu não, Carlos. O do Jerônimo Ah, certo. o Tudo meu bem. tá baixo? tá baixo. Tá, vou Ok. falar mais, mas eu conheci a Bretas pessoalmente Aham, e a presidente Romano. E ela era uma mulher espetacular também. O livro dela está esgotado, mas a gente acha ainda em sebos. isso. Eu acho que vale muito a pena ler. O professor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, ele mora no Rio, ele é vivo, ele Ah, encerrou a carreira dele dando aulas na FGV. Eu fui colega dele em alguns MBAs que a gente deu em vários lugares do Brasil, e ele é legal. extraordinário. Eu reputo que, dos livros que a gente tem em de brasileiros sobre consultoria, o dele é o mais completo, é como se fosse Aham, um manual é de verdade, é Então, verdade. só para dizer que ele ainda é vivo, mora no Rio, Legal. quem Ah, sabe possa pensar a respeito de ele ser um membro honorário, por exemplo, da Pois é, exatamente. Eu em 2010, 2011, quando eu estava montando o MBA Formação de Consultores, a primeira versão do MBA aqui na Paraíba, eu tive a oportunidade de visitá-lo para convidá-lo para ser um dos professores, né, de um dos módulos no curso de formação de consultores no MBA. E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na casa dele, no escritório dele. Ele tem home office, né, em casa e me recebeu muito bem, muito gentil, almoçando juntos, né? E ele não aceitou o convite porque ele não gostava de viajar de avião. E assim, se sentiu muito lisonjeado e honrado, mas declinou porque disse: olha, eu não viajo mais de avião. Mas A não última, tinha online? Como? Ele não podia fazer aula online? Na a última época, nós não tínhamos essa Ah, cultura, sim.
porque Sim. o curso era presencial, isso foi em 2010, 2011, né? Eu estava Sim. montando o corpo docente para essa pós-graduação que eu coordenei aqui na Paraíba em alguns anos, em parceria com algumas instituições de ensino, e era presencial, né? Então ele teria que vir. E aí não pude contar com a participação dele, mas com essa notícia de que ele ainda é vivo e que mora no Rio de Janeiro, quem sabe a ABCO pode fazer esse movimento de convidá-lo para ele fazer parte do conselho consultivo da ABCO, iria agregar um enorme valor e nós iríamos ter junto conosco alguém que é referência não só no Brasil, mas até mesmo no exterior. Ele é um clássico, na verdade, na literatura brasileira, né? Mas o reconhecimento, ele tem reconhecimento também fora do país. Então, que bom saber que ele ainda é vivo, né? Eu tinha essa dúvida. Qual é a Mas, idade dele? olhe, eu acho que se ele não tiver, deve ter entre 80 e 90 anos, viu? Porque quando eu Sim. tive com ele, ele 90. já devia ter mais de 60 ou 70, entende? Já faz mais de 10 anos isso. Ele O que deve ter precisa? Ah, 90, como? 90 anos. 90 Quanto? anos. Deve ter uns 90. Os 90, é isso. Se Olha, eu precisar posso, de mim aqui no Rio de Janeiro, estou à disposição, tá? Olha aí, que olha, eu legal. posso garantir que conheci o Djalma de Pinho Rebouças durante os eventos do Senadem em São Paulo. Ele morou em São Paulo muitos anos como professor da USP. Isso, Ele almoçou comigo muitas vezes, assistiu olha aí. minhas palestras no Senadem, eu assistia a dele também. Eu fui durante 9 anos consecutivos neste evento em São Paulo, onde todos os profissionais de OM se reuniam. E Djalma era uma pessoa extremamente simples. Eu não Isso. sei se ele tem 90 anos, eu acredito que não. Ah, E eu acredito que não chega aos 90, deve estar em torno de 85, 86, por aí. uhum. Então, Depois ele não é só da área de consultoria, ele também, na consultoria, ele tem muitos livros sobre planejamento isso, estratégico também. exatamente. Num ano, eu tinha direito a levar quantos alunos quisesse para o Senadem, e eu levei um aluno que ficou estagiário do Rebouças. Então, é Legal. uma pessoa assim que, no meu conceito, como profissional da administração, eu tenho uma profunda admiração pelo Djalma também. E, Isso. sinceramente, se vocês colocarem na BCO, eu assino embaixo, porque Que legal. Rebouças é uma pessoa incrível. Eu acho que tenho que te agradecer muito, Carlos Ernesto, por trazer essa contribuição para os Oh, profissionais da administração, né? Porque Rebouças merece esse reconhecimento como brasileiro, como profissional da consultoria, como professor que foi por longa data e por um grande amigo também, né? Isso que aí, eu queria legal. deixar esse registro justamente para te parabenizar por essa Oh, iniciativa gratificante, porque usei muitos anos os livros dele, recomendei também, tenho alguns aqui na minha estante. O professor Jerônimo legal. bem sabe que durante 10 anos consecutivos eu participei do Senadem, não Que le- só na área dos eventos, mas também assessorando Antônio Paulo, que que hoje já é legal. falecido, né? Obrigada por me ouvir. Pois é, legal, Vera, pela sua contribuição. Que bom saber que você também tem proximidade com o professor Djalma, né? E eu torço para que esse nosso encontro tenha como desdobramento, como ganho secundário, quem sabe, contar com a participação do professor Djalma Rebouças, né, como membro do nosso conselho consultivo também. Mas, dando continuidade aqui, não é? A pergunta é: quais as competências necessárias ao consultor líder? Quais as competências necessárias ao consultor líder? E aí, estou trazendo aí contribuições que foram baseadas na minha própria experiência como consultor ao longo da minha trajetória. Algumas competências que eu considero como sendo essenciais, né? Em primeiro lugar, eu trago como pré-requisitos, 2 pré-requisitos, né? Primeiro, a competência técnica. O consultor tem que ser expert em alguma coisa para prestar consultoria.
Então, ele tem que ter uma competência técnica numa determinada área. E segundo, ele tem que ter uma postura ética. Isso aí, antes dele entrar no cinema para assistir o filme, ele tem que comprar um ingresso. E o ingresso é o pré-requisito. E falando em postura ética, eu sinalizo o Código de Ética do Consultor, que foi elaborado pela ABCO. Está lá no site da ABCO. Se tiver alguém aqui que pretende ser consultor, que já é consultor e não conhece o Código de Ética, nós temos isso que foi elaborado, um excelente trabalho que foi feito por uma equipe da ABCO, inicialmente na primeira gestão com o professor Romano, depois houve um aperfeiçoamento, uma revisão, e hoje está atualizado, muito bem feito, muito bem elaborado, né, o Código de Ética do Consultor. Mas eu também aponto competências comportamentais, né, as famosas soft skills, e que eu coloquei por ordem alfabética, porque não tem um critério de importância, tá? E a primeira competência comportamental que eu considero é ser agente de mudança, como já foi dito, como já foi falado. E, naturalmente, né, sendo agente de mudanças, ele tem essa postura de liderança, porque se ele é um agente de mudança, ele é um líder, mesmo que ele não tenha a caneta para decidir, mas ele pode influir na decisão. E também ter as competências empreendedoras, características de empreendedorismo, né, para poder exercer bem o seu projeto de consultor como agente de transformação, como agente de mudanças. Eu não vou entrar nos detalhes das características empreendedoras, porque senão isso requeria muito mais tempo e talvez até uma outra palestra. Uma outra competência que eu considero fundamental é a análise, capacidade de análise e de planejamento. Todo consultor precisa, né, no seu dia a dia, ter essa percepção para fazer análise e, consequentemente, planejar o seu trabalho. Autoconhecimento, saber quais são as suas competências, quais são as suas virtudes, mas também quais são as suas limitações. E buscar, consequentemente, o permanente aprimoramento para suprir as suas limitações, porque todos nós, né, consultores, temos, né, virtudes e defeitos. Temos competências virtuosas, mas também temos limitações que podem nos atrapalhar. Então, temos que estar em permanente processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Comunicação oral e escrita é básico, porque no papel do consultor, tanto desde o primeiro momento para se comunicar com seus clientes, até para transmitir conhecimentos, e também a comunicação escrita para fazer relatórios, para fazer propostas, enfim, isso é básico, com uma competência básica para quem é consultor. Criatividade, porque nem sempre o consultor tem as condições ideais para trabalhar. É aquela velha história, né? Fazer mais com menos, e muitas vezes nós temos que fazer o possível diante dos recursos que nós temos. Empatia, a capacidade, a habilidade de se colocar no lugar do outro, que, inclusive, é um grande desafio, porque é muito difícil, né, a gente sentir como o outro sente, mas nós podemos fazer esse exercício de, se eu fosse ele, como eu estaria me sentindo nessa situação. Isso tanto no que diz respeito ao cliente, como qualquer outro interveniente no trabalho de consultoria. Foco em resultado, porque todos nós temos que trabalhar com objetivos, metas a alcançar, resultados a serem alcançados, porque o cliente paga e quer resultados. Capacidade de negociação e persuasão, isso também é um pré-requisito, porque senão você não consegue conquistar clientes, se você não tem a habilidade de negociar, saber qual é o seu piso, né, e o seu teto numa negociação, isso fica difícil para você conseguir conquistar clientes e, consequentemente, conseguir persuadir o seu cliente para que ele sinta que o seu trabalho vai agregar valor ao que ele precisa. Relacionamento interpessoal, isso é uma condição essencial em qualquer atividade profissional e, essencialmente, na atividade do consultor. Resiliência, que é uma das competências, inclusive, que eu abordo no livro, né? Liderança de alta performance, e a capacidade de administrar conflitos e lidar com resistências, ou seja, ter a capacidade de suportar pressão, mesmo diante de situações difíceis, não desistir e não perder os seus valores, não perder as suas raízes.
segurança para poder inspirar confiança, porque um consultor que não inspira confiança não é contratado. Trabalhar em equipe, e aí eu chamo a atenção porque é essencial. Você, como consultor, trabalha com várias equipes. Você primeiro trabalha com a equipe do seu cliente, não é? A equipe de colaboradores, a equipe de diretores, enfim, né? E tem que tê-los como parceiros. Mas você, como consultor, também tem a sua equipe de trabalho. Não raramente, nos trabalhos de consultoria que eu conduzo, eu trago como aliados para determinados projetos outros consultores, inclusive consultores que foram formados por mim para fazer parte da minha equipe. E eu preciso saber trabalhar em equipe, né, tanto com a minha própria equipe, como também com a equipe dos meus clientes. E visão sistêmica, que é também uma competência essencial que o consultor precisa ter. Não só visão sistêmica de sua área de atuação especificamente, ele tem que ter uma visão sistêmica de todo o contexto, de toda a empresa, mesmo que ele não seja especialista em finanças, ele é um consultor na área de gestão de pessoas, mas ele precisa entender o mínimo, o básico do que é de algumas questões financeiras e vice-versa. Estamos vivendo um momento de permanente mudança, não é? Tem dois conceitos aí que eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar, né? Que é o contexto do mundo VUCA, que veio muito à tona após a Guerra Fria, após 1980, e hoje, atualizando, que se transformou no conceito de BANI, que é uma nova versão para o VUCA, né? O VUCA era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e que depois da pandemia se transformou em BANI, né? Que vem do inglês também, é um acrônimo que vem do inglês, né? O B de Britto, se eu não me engano, é a pronúncia em inglês, que significa no português frágil, o A de ansioso, o N de não linear e o I de incompreensível. Então, hoje nós consultores vivemos essa realidade. Mudanças permanentes, o que está valendo hoje, amanhã já não vale mais, né? A volatilidade, né, dos contextos que nós vivenciamos, né, as incertezas, isso traz, consequentemente, ansiedade, né? O mundo não é mais linear, ele é complexo e, consequentemente, não existe uma única versão, né? Existem versões ambíguas, às vezes até dicotômicas, e às vezes que se tornam incompreensíveis. E, diante desse contexto, nós, profissionais de qualquer área, mas principalmente quem é consultor e quem quer pretender ser um consultor líder, precisa desenvolver duas competências que estão muito em voga. Uma é a Learning Ability, que é o aprendizado contínuo, ou seja, o conceito de lifelong learning, que é a aprendizagem ao longo de toda a vida. É uma grande ilusão a gente achar, né, que eu fiz um curso de psicologia lá no início da década, no início desse milênio, né, e achar que o que eu aprendi ainda é útil hoje. Talvez existe, claro, né, algumas coisas que são básicas que não perecem com o tempo, mas o mundo, ele se atualiza a todo momento, a todo instante, e a gente precisa estar aprendendo permanentemente. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de estar sempre aprendendo, inclusive de aprender a aprender, porque a forma que eu aprendi há 20, 30 anos atrás não é a mesma forma de aprender hoje. Então, nós temos que ter, né, essa competência, né, de aprendizado contínuo, que isso tem a ver com o autodesenvolvimento, como eu já falei anteriormente, a gente tem que estar em permanente busca permanente por novas habilidades e por novas competências. Embora eu atue como consultor na área de gestão de pessoas, mas eu sinto a necessidade de desenvolver outras habilidades, inclusive na área de tecnologia, até para fazer uma apresentação, né? Porque nós vimos, né, que eu precisei fazer a apresentação no modo de apresentação e não consegui, então eu preciso desenvolver essas competências para poder atuar na minha área, que é gestão de pessoas e prestar consultoria. Mas, Aprendi a... Carlos, Pois deixa eu não? só te perguntar essa questão que tu falou de tecnologia, né? Acho que todos nós temos as limitações, talvez, né? Nessa questão da tecnologia, que ela vai mudando muito rapidamente, né? Uhum. Mas tu acha que tu teria que aprender ou contratar alguém que já soubesse, né,
porque a curva que a gente tem de aprendizado da tecnologia né, é difícil, né? Vai ter quantos anos a gente vai, né, para poder chegar a esse, por exemplo, esse que tem aí, né, o inteligência artificial, né? Meu filho, que Isso. tem 19 anos, ele disse, não, eu quero fazer um curso de inteligência artificial, fez o curso, ok, já botou, implementou, né? Ou seja, né, até que ponto a gente tem que saber assim tanto, Isso. né? Ou porque a curva da idade vai pegando também, né? Não Isso. é Isso. Excelente pergunta. É o Paulo Tondo, né, que fez a pergunta? isso. Exato. Legal, Paulo. Agradeço muito aí pela sua contribuição. Olha, muito, muito interessante a sua pergunta. Sabe por quê? Por mais que a gente estude tecnologia, a gente não vai conseguir aprender tudo que a gente precisa ter e tudo que a tecnologia tem para oferecer. Mas nós temos que aprender o básico, entendeu? Pelo menos o básico, pelo menos fazer uma apresentação, né, como eu estava fazendo, se der um pau, como deu, né, saber como lidar com essa questão. Inclusive, né, compartilhando o make-off aqui da nossa palestra, eu tinha combinado com o Leandro, uma hora antes a gente entrar no link, para poder fazer os testes de áudio e de vídeo, exatamente para não correr o risco de, durante a apresentação, passar algum desconforto. Só que não foi possível, né, por conta de alguns problemas que o Leandro enfrentou, e aí terminamos entrando, né, sem eu ter tido a possibilidade de testar realmente a funcionalidade da apresentação, se seria aparecer de forma adequada. Mas, reforçando, né, aí a sua pergunta, Paulo, claro que a gente não pode aprender tudo, muitas coisas a gente precisa terceirizar. Só dando um exemplo prático, né? Hoje eu estou com um projeto no ambiente digital e contrato um gestor de tráfego, porque não vale a pena eu investir meu tempo para aprender a fazer tráfego, que é uma coisa complexa. Então, o tempo que eu vou passar a investir para aprender, eu deixo de fazer coisas que dizem respeito à minha competência específica, à minha core competência. Então, Tu sabe que teve uma época que eu tinha que fazer um projeto juntando Word e PowerPoint, né, e Excel. Daí eu fui na Saraiva, ainda existente, e daí o livro devia ter 500 páginas, né? Era um livraço assim, né? E custava lá seus R$ 300. Daí eu contratei, e o tempo que eu ia gastar, né? Contratei um sobrinho que tinha 18 anos, que ele sabia tudo na cabeça e custava R$ 10 a hora. Ou seja, né? Realmente é uma coisa assim de subcontratar, né? Porque a gente, né? E concentrar na experiência, digamos assim. isso, isso, na competência essencial. Competência essencial, exatamente. Isso. Agora, Paulo, só para a gente poder avançar, né, existem algumas questões que são básicas. Por exemplo, hoje eu sinto a necessidade de me familiarizar mais com o chat GPT. Inclusive, vou fazer o curso que o professor Jerônimo está programando aí, se eu não me engano, para o final desse mês. Não é? Eu não sei se ele ainda está aqui conosco, mas ele divulgou aí alguma postagem que tem um curso de chat GPT que ele vai ministrar nos próximos dias. Por quê? Porque é algo que pode nos ajudar no nosso trabalho como consultor. É uma ferramenta riquíssima e que nós não podemos prescindir dela, né, em muitos trabalhos. Então, é claro que a gente não tem condições, até, né, pelo nível da faixa etária que nós temos, de investir 10, 20 anos estudando tecnologia, mas pelo menos o básico, né, para poder desenvolver melhor as nossas atividades, eu acho que vale a pena tentar. E eu confesso, tá? Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer algo na área de tecnologia que antes eu não conseguia e consigo aprender. Então, dou pulos de alegria por conta disso. Mas, seguindo aqui em frente, né, aprender a refletir, a questão da learning ability, né, aprender a refletir, formular ideias, questionar e saber onde procurar as respostas, a questão do chat GPT que eu falei, que é muito importante nessa questão, pensar diferente para fazer diferente e, consequentemente, termos senso crítico para poder fazer os filtros da enormidade de informações que chegam, né, às nossas mãos. E a outra competência essencial que está na moda, vamos dizer assim, é a Learning Agility, né, que é o aprendizado ágil, né, que
precisamos sermos adaptável para responder às mudanças no tempo correto. Ou seja, ter a capacidade de digerir rapidamente as informações e, consequentemente, adaptá-las ao nosso trabalho. É o que eu acabei de falar do chat GPT. De que forma eu posso aprender alguma coisa no chat GPT que possa agregar valor ao trabalho que eu faço e adaptar para a minha realidade. Ou seja, nós não podemos perder o timing da história, nós não podemos perder o bonde da história. Nós temos que nos atualizar, está em permanente processo de atualização, e o contexto atual exige rapidez e agilidade, e nós não podemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? E aí, com a questão da aprendizagem ágil e do aprendizado contínuo, nós nos tornamos curadores de nós mesmos. Curadores não no sentido de curar doença, mas curadores no sentido de compilar conhecimentos que agreguem valor para o nosso trabalho. Ou seja, fazer uma curadoria de conhecimentos que possam ser úteis para nós, porque nós precisamos sermos... o mundo exige que a gente se torne pesquisadores autônomos em busca de informação e de mudança. Não podemos apenas depender agora das instituições acadêmicas para buscar informações. Temos que buscar também outros caminhos alternativos. Isso não descarta a possibilidade também de termos uma sustentação teórica acadêmica, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas que não podemos nos limitar apenas a isso. Trazer as ideias para a prática, isso tem a ver com a agilidade no aprendizado, ou seja, você tem uma ideia e colocar em prática, mesmo que dê errado, porque você errando rápido, você tem possibilidade de consertar rápido. E uma coisa que eu aprendi nas mentorias às quais eu me submeti, né, ao longo de minha trajetória, e principalmente nesse momento atual no mundo digital, é que feito é melhor que perfeito. Se a gente não conseguir disciplinar o nosso perfeccionismo, nós terminamos ficando congelados e paralisados. E isso eu aprendi, e é por isso que hoje eu estou aqui fazendo, né, esse bate-papo com vocês, porque eu cheguei à conclusão que é melhor fazer feito, né, é melhor do que perfeito, mesmo que a apresentação pudesse ter sido melhor, né, porque eu sou muito crítico com as coisas que eu faço. E aí, eu trago uma contribuição também para quem está aqui conosco, né, para quem é consultor, que quer se profissionalizar ainda mais, ou para quem é ainda iniciante, né, que porventura mantenha contato com essa nossa apresentação. É um plano de carreira para se tornar um consultor líder, né? É a junção da Learning Ability com a Learning Agility, né? A qualificação permanente mais o aprendizado rápido. E aí eu coloco em letras em vermelho a questão da sustentação conceitual. E essa sustentação conceitual tem que vir com uma formação acadêmica. Embora tenha dito que não apenas a formação acadêmica pode lhe qualificar, mas ainda considero como sendo uma base importantíssima para lhe dar uma sustentação conceitual. A formação acadêmica e, consequentemente, também as certificações que hoje a gente pode correr atrás, né? E aí, uma outra questão também que eu trago em letras vermelhas é que nós, consultores, precisamos ter experiência prática com foco na nossa área de atuação, porque tem muita gente que tem experiência teórica, mas não tem experiência prática. Eu conheci muitos profissionais, doutores, pós-doutores, excelentes acadêmicos, mas que, na prática, suas teorias não funcionavam. E também acontece o inverso. Tem alguns consultores, também já tive a oportunidade de conhecer, que têm uma vasta experiência prática naquilo que faz. Hoje, na área de tecnologia, isso é muito comum, sem ter necessariamente uma sustentação conceitual acadêmica. Então, eu considero que as duas coisas é o que pode agregar valor ao trabalho de consultor. Se ele tiver uma sustentação conceitual bem fundamentada e uma experiência prática, isso pode ser um diferencial no mercado de consultoria. O consultor também deve colocar no seu projeto de carreira, no seu plano de carreira, fazer publicações, fazer apresentações,
publicar livros, publicar artigos, fazer palestras, participar de congressos como conferencistas, mas também como participante para ampliar os seus conhecimentos. A rede de relacionamento é extremamente importante, né? Associações de classes como a ABCO, conselhos de classe como o CRP, CRA, fazer até parte de clubes virtuais que hoje existem, também presenciais, enfim, redes sociais, tanto virtuais quanto presenciais, é fundamental num projeto de carreira de um consultor, do consultor líder. O intercâmbio cultural fundamental. Eu considero que quem é do Nordeste tem a oportunidade de ir ao sul do país e vice-versa. Quem está no Brasil tem a oportunidade de ter um contato com alguma coisa lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Ter esse intercâmbio é fundamental para você se aprimorar como um consultor líder. E, consequentemente, uma sugestão minha, ter experiência docente. Não obrigatoriamente, mas você atuar como consultor, atuar como instrutor, atuar como professor, é uma experiência que vai agregar muito valor à sua formação como consultor líder. Concluindo, quem tiver interesse em me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Carlos Ernesto Oficial, no YouTube também tem aí Carlos Ernesto Oficial, também estou no LinkedIn Carlos Ernesto Oficial, no Facebook Carlos Ernesto Silva. E aí, se alguém quiser fazer, né, algum comentário, alguma dúvida, será uma enorme satisfação. Já são 20h27, nós agendamos até 20h30, mas, de minha parte, ainda tenho alguns minutos para a gente trocar ideias e trocar experiências. Vou ver se eu consigo agora colocar para ver vocês. Agora que eu consegui. E aí, gente, Isso. era essa Basta a você minha agora contribuição. cancelar o compartilhamento. A gente Certo. vai poder nos enxergar bem aí. Opa, Isso. legal. Maravilha, Carlos Ernesto, muito obrigado aí pela palestra, excelente o tema. Eu acho que antes da gente avançar, né, se tiver aí alguma pergunta, podemos aproveitar esses minutos finais antes da gente fazer o sorteio, e também falar um pouco do curso aí, nós vamos também divulgar o curso a palestra sobre o guia essencial do ChatGPT. Eu vou falar também um pouco mais no final para vocês. Deixo o espaço aberto aí para dúvidas, perguntas, anseios, preocupações, compartilhamentos. Concordâncias, discordâncias, né? Estou vendo aqui algumas pessoas, Secure Connection, participando, Carlos Veloso, Luzimar, que bom tê-la aqui conosco, aliás, né? Estou nesse processo, a Luzimar está falando aqui, deve ser no processo de qualificação como consultora. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Secure Connection foi sensacional, grata, muito bom, parabéns, Carlos. Duval, amigo Duval, que satisfação tê-lo aqui junto conosco. Excelente, mestre Carlos, o Carlos Veloso, mestre, que é isso, você é muito generoso. Gente, alguma pergunta, alguma contribuição, algo que não ficou muito claro, ou que vocês não concordam? Estou aqui para a gente trocar experiência. Foi claríssimo, claríssimo, foi claríssimo e bastante abrangente, né, nas suas explicações. Eu confesso que eu não tinha a expectativa que fosse fazer uma abordagem tão ampla assim sobre a importância e como ser um líder em consultoria, né? Ter uma liderança nos projetos de consultoria. Foi muito bom, muito bom. Parabéns, mestre. Muito bom. Eu posso contribuir? Tem alguém querendo entrar aqui, Catiene? Pois não, professor Jerônimo. Vocês estão me ouvindo? Estou. Não, eu também queria agradecer aí, como o Veloso falou também, e ressaltar vários aspectos importantes. Na verdade, tudo foi importante que tu falou, mas eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro Congresso Brasileiro de Consultoria, o presidente Tiago fez uma pesquisa exaustiva que vai ao encontro da tua fala aqui, e ele destacou lá
métodos de marketing usuais para que uma consultoria venda seu serviço. Eu me lembro que quando a gente revisou o nosso propósito, criou o nosso propósito, na verdade, o Robson batia bastante na tecla da questão de fazer negócios. A gente acabou, dentre os 4 elementos que tem lá na redação do nosso propósito, inserindo essa questão de fazer negócio, porque a gente vive, né, de fazer negócio. E aí, indo ao encontro do que o Tiago falou, eu destaco essa última parte da tua fala sobre a gente ter que tomar múltiplas atitudes para se mostrar no mercado. Então, essa questão de publicar livro, agora com o ChatGPT, para vocês terem uma ideia, meu penúltimo livro eu levei 9 meses para escrever. O que eu vou lançar agora no início do ano, que é sobre robótica, acho que para alguns eu já mandei até o original, a Vera, por exemplo, já leu. Eu levei 3 meses para escrever com o ChatGPT. Então, hoje não tem mais motivo para um consultor, e isso faz parte do núcleo duro de ser consultor, que é a expertise numa determinada área, o cara não botar para fora, mostrando para o mercado aquilo que ele sabe sob a forma de um livro, de palestras, de e-books, de participação em eventos. Então, às vezes as pessoas pensam que o cara entra na carreira e ele vai ser bem-sucedido logo de cara, vai ganhar bastante dinheiro logo de cara, mas ele não vai. Durante um certo tempo, tu vai ter que fazer palestra de graça, tu vai ter que fazer trabalho voluntário, tu vai ter que escrever artigos científicos. A BCO está rodando, nesse momento, um grupo de estudos sobre artigos científicos. E essa questão do livro, por exemplo, né, Carlos Ernesto, que tu teve essa oportunidade também, porque a gente precisa de tempo para fazer essas coisas. Isso. Mecanismos hoje de produtividade pessoal facilitam por demais que a gente crie palestras, sem precisar entender muito de PowerPoint, que a gente divulgue em redes sociais. Antes a gente não tinha lugar para divulgar, que a gente escreva livro, publique livro. O livro pode ser, se a pessoa não pode gastar, ele pode ser só um livro digital, por exemplo, um e-book que vai vender nas plataformas. Então, eu reforço esses teus comentários para dizer que essas atividades são muito importantes para alguém que queira ganhar dinheiro em consultoria. Eu repito, né, que eu vejo, às vezes, jovens consultores vêm falar comigo, eu disse, cara, e outra coisa que tu falou que é importante, e isso está nas pesquisas em nível mundial, se o consultor não tiver um produto vendável, ele não é custou de nada. O que um consultor vende? Ele vende um diagnóstico, então ele tem que ter um instrumento de diagnóstico da sua área de expertise. Ele vende um curso, porque ninguém mais faz consultoria hoje. São raros os consultores que não dão curso, porque aí o cara ele não se atualiza, ele fica o tempo todo no campo e administrando a empresa e ele não se atualiza. Por outro lado, se o cara só é instrutor, ele vira um teórico. Ele só papagaia os exemplos da Google, Salesforce, essas coisas que aparecem nos livros bons, que são os americanos. Mas ele não tem um exemplo para contar da região dele, do país dele, da cidade dele. Então, a gente vê que o cara é um consultor de livro, de aeroporto, inclusive, como a gente costuma falar, né? Então, eu achei super importante todas essas coisas que tu comentou e estou reforçando aqui as que eu tomei nota para dizer que se eu quero ser um líder, e eu também aprendi isso lá quando eu virei consultor, antes inclusive, de ser da nossa entidade co-irmã, né? Eu fui lá vice-presidente também. É preciso que a gente estude, a gente se aprofunde, a gente esteja... a aprendizagem continuada não tem mais idade hoje em dia. E são tantas as formas da gente aprender, inclusive gratuitamente, que não tem por que a gente não ir atrás de informações para consolidar. E aí é claro que quando tu entra num cliente, tu está bem embasado,
para poder, além da consultoria, fazer curso. Então, 3 produtos eu acho que tem que ter: um diagnóstico, que pode ser mais de um. Inclusive, eu, por exemplo, uso um modelo de diagnóstico, eu tenho trabalhado com o Leandro com isso, para empresa grande, um para empresa média. Empresa pequena eu não trabalho mais, porque também nessa idade já não tenho mais ânimo para trabalhar em empresa pequena que paga pouco. Mas eu tenho vários instrumentos de diagnóstico, eu tenho um esqueleto de consultoria, que é aquilo que eu ofereço, que hoje em dia já são 2, né? Eu ofereço consultoria em gestão estratégica de negócios e em ciência de dados. Então, eu tenho um esqueleto de uma metodologia que eu customizo quando eu faço reuniões iniciais para descobrir requisitos do cliente. E eu tenho treinamentos. Treinamentos eu tenho vários, né? Lá no meu site deve ter mais de 20, entre palestras e cursos, mais de 30. Então, eu me lembrei de anotar isso quando tu comentou, e tem que ter produto. Tu não pode dizer que tu é consultor, mas tu não diz aqui tu vem. Sou consultor, sabe? Tu é consultor de quê? Em que área? Qual é o foco? Quando eu conheci o Roger, por exemplo, o Roger fez uma coisa bem legal. Ele me chamou para uma reunião e me disse: eu faço isso, 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 eu trabalho nisso, nisso, nisso. Eu queria te conhecer, saber no que tu trabalha, qual é teu foco de atuação. Esse tipo de... E aí, óbvio que eu aceitei imediatamente, mas eu aceitei imediatamente porque eu saberia dizer no que eu trabalho, o que eu ofereço, que produtos eu tenho. Então, eu quero reforçar, na verdade, tuas palavras aí, que foram muito sábias do ponto de vista de quem quer ser consultor. Desculpa a intervenção longa aí. E imagina, professor, foi uma boa contribuição. Eu queria aproveitar, inclusive, para lhe fazer uma consulta. Você falou que tem diversas ferramentas, metodologias que você desenvolveu, e aí eu resgato o que eu falei na minha apresentação, que é a preocupação que a gente, consultor, deve ter com a propriedade intelectual. Você, Também que tu falou, olha, isso, isso não existe no Brasil. A gente não tem como registrar propriedade intelectual de um serviço de consultoria, porque tu não criou esse serviço. Tu se baseou em... Tu mesmo mostrou uma opção de livros agora aqui, no início, e que embasaram o teu saber para poder depois atuar na tua área. O que a gente pode registrar, que é o que eu e o Dr. Emir fazemos? Cada vez que a gente vai lançar um livro, a gente tem um livro publicado e 2 que estão na editora. Um deve sair agora em novembro, o outro em janeiro. Então, o que a gente faz? Antes de lançar o livro, a gente publica um artigo numa revista científica. Então, eu e o Dr. Emir descobrimos uma revista, que é a revista Foco, que é uma revista de Curitiba. Ela tem qualificação CAPES B2, porque A1, 2 e 3 é muito difícil, porque é muita gente concorrendo. Então, a gente publica em B1 ou B2, que é mais fácil. Então, primeiro a gente publica um artigo lá. Por exemplo, a gente publicou um artigo sobre modelo analítico de negócio. Depois publicou outro sobre modelo analítico de gestão. Por que a gente publicou? Porque na academia vale quem fala primeiro. Desde Newton é assim. Então, a gente publicou porque modelo analítico de negócio é o nome do nosso livro. E a gente criou um logo. Então, o doutor Emir, como ele é advogado, o que ele faz? A gente publica o artigo, então, para a academia, nós somos os precursores. Depois, a gente faz o livro e o doutor Emir registra o livro na Biblioteca Nacional. Quando a gente contrata uma bibliotecária para criar uma ficha catalográfica, e quando vai para a editora preenche essa ficha catalográfica. E o doutor Emílio, então, registra no INPI o livro como uma propriedade intelectual, e se a gente tiver logo, por exemplo, o modelo analítico de gestão, a gente criou um logo. Ele registrou o logo também. Isso dá para fazer, mas dizer que faz consultoria em gestão estratégica, em gestão que nem eu faço de ciência de dados, isso não tem como registrar. Se tu criar uma metodologia, sinto muito, vão te copiar. O Brasil ainda não permite registrar isso. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo estudando, porque a gente vai aprimorando as nossas próprias ferramentas. E assim a gente continua na vanguarda, mas registrar a metodologia de consultoria no Brasil não tem isso, não registra esse tipo de coisa.
Eu trouxe essa preocupação, professor, porque eu tenho um curso digital que está sendo comercializado na Hotmart, que é o curso Descomplicando a Liderança. Nesse curso, é um método que eu criei e, inclusive, tem ferramentas que foram criadas por mim. E aí, né, isso está sendo disseminado, né? E eu fico preocupado, né, como gerenciar essas questões, né, de propriedade intelectual. Vão te copiar e tu não vai poder fazer nada. A não ser que bote ou num artigo. Aí sim, aí tu publicou, e se alguém te copiar numa data posterior à data da publicação do artigo ou do livro, tu tem como acionar na justiça propriedade intelectual, mas registrar no MPI não tem isso. Entendi. Entendi. Eu queria pedir permissão ao Leandro para cumprimentar aqui algumas pessoas que eu vi, que eu não falei, né? O Durval Neto, a Vera Brock, o Tiago Lone, a Zilene, consultora do SEBRAE, Evandro Cecim, Graziela Cunha, Régia Passos, né? Tem pessoas aqui que não fazem parte da BCO, da Associação Brasileira de Consultores, e eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para convidá-los, né, a conhecer um pouco mais a BCO, entrar no site da BCO e, quem sabe, se tornar membro da BCO e que poderá também futuramente estar aqui junto conosco, compartilhando seus conhecimentos, né? Nós temos aqui, eu vi a Zilene, é uma consultora muito bem referenciada aqui na Paraíba, né, na área contábil, e eu acredito que ela não tenha ainda se associado, né, à ABCO. Quem sabe poderá ser uma primeira oportunidade para dar esse passo, né, e, consequentemente, nós congregarmos, né, nossas experiências e forças para fazermos um trabalho de consultoria melhor do que o que a gente faz. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer, Carlos Ernesto, em nome da BCO, a tua disponibilidade, está aqui conosco, né? A tua generosidade de compartilhar esses conhecimentos conosco. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós. E antes da gente encerrar e para as considerações finais, eu gostaria de saber se está de pé o sorteio, para eu poder Sim, organizar aqui. estou com um livro para Prometeu, a gente vai cobrar, né? Exatamente, né, o livro. Deixa eu pegar aqui. Então eu vou organizando aqui, ó. Nós temos 14 participantes, 13 ainda, tirando aqui a BCO e tirando o Carlos Ernesto, somos 13. Então vamos criar aqui uma. Deixa eu só organizar aqui. Enquanto tu fala do livro, eu vou organizando a lista aqui das pessoas para o sorteio. O livro é Liderança de Alta Performance, é um guia prático com ferramentas práticas, né? São 8 capítulos, eu começo com inteligência emocional, né? Fazendo uma introdução que é uma competência essencial, né, para quem é líder. Eu também dou dicas de como fazer um processo de identificação de talentos nas organizações. Também abordo a questão de como dar um feedback construtivo para que ele contribua para o desenvolvimento dos colaboradores, que não seja um tiro no pé, né, se ele não for dado de forma adequada. Então, tem um passo a passo, né, de como o feedback construtivo pode ser dado, comunicação assertiva, como você pode ser assertivo na sua comunicação e sem ser, né, passivo e sem ser agressivo, ou seja, você encontrar o ponto de equilíbrio para ter uma comunicação assertiva. Eu também falo eu fiz uma pesquisa na época da pandemia, quais as competências que os empresários estavam colocando em práticas para superar as dificuldades na época da pandemia. E essa pesquisa teve mais de 80 respostas, e eu fiz um ranking com as 5 competências que foram mais citadas nessa pesquisa, e essa pesquisa também é um dos capítulos do livro. Tem vários outros temas, né, que de cabeça, né, me fugiram, e que pode ser, né, um guia que pode auxiliar, né, para quem exerce cargo de gestão, para quem exerce cargos de liderança,
colocar em prática, porque o objetivo foi esse, né? Ferramentas que você põe em prática no seu dia a dia e não apenas ficar na teoria. Leandro, contigo, viu? Estou vendo aí Tá que bem, eu tem. acho que agora tá aqui todos os nomes. Eu Aham. extraí aí do chat. E então, assim, cada um é um número, cada nome é um número. Temos 13 nomes. Somos 15 participantes, mas eu desconsiderei o Carlos e desconsiderei a ABCO, que são 2 usuários aí, então nós somos 13. E aí nós vamos para o sorteio aqui, ó. Vamos sortear então o número entre o número 1 e o número 13, correto? De Leandro, 1 a 13, Leandro, de 1 a 13. Sim. eu abro mão do sorteio porque eu já tenho o livro do nosso conselheiro, então pode me tirar fora. Tá, então eu vou excluir o Jerônimo. Então são 12. Mais alguém? Concordo? Tudo certo? Posso rodar o sorteio? Pode. Vamos ao vivo. Estão vendo a tela aí? Sim. Estamos. Vamos sortear agora, vamos lá. Número 5. Vamos ver quem é o número 5. A Graziele Cunha. Foi aí a sorteada da noite aí do livro. É, Então, Graziela, parabéns aí. Vai ganhar um livro especial. legal. Eu vou pedir que a Graziela mande o endereço, né? Entre no meu, pode mandar pelo meu privado, né, do Instagram, para que eu possa encaminhar pelo correio o livro como dedicatória para a Graziela. Ela está aí ainda presente? Ela pode até falar, Tá presente ainda. tá? Graziela, seria de que cidade, Graziela? Ela está mutada, o microfone dela está mutado. Bem, talvez ela tenha saído, né? Vamos aguardar aqui, então, se a Porque aí Graziela se nós manifesta. precisaríamos ter o endereço para Graziela, encaminhar, né? Hum, exatamente. Precisamos dos dados, os né? dados. Bom, enquanto eu vou falando sobre o nosso último aviso aqui, a Graziela pode colocar no chat as informações aí, para a gente poder encaminhar e organizar o envio do livro, né? O Carlos falou sobre as competências aí do Chat GPT. Nós temos em parceria aí com a ABCO, está promovendo, né? Na verdade, em parceria, né? Apoiando, na verdade, junto com o IBCA, o curso, né, aí, o Guia Essencial do ChatGPT. Vocês estão vendo na minha tela? Então, estamos. Sim. Muito bem. Então, aqui está o card de divulgação, né? Vai ocorrer no dia 30 de novembro, das 19 às 21 horas, pelo Zoom. E aí, para vocês, aqueles que quiserem participar, né, e fazer aí o curso, vocês precisam se inscrever pelo site. Então, eu já abri o site aqui, ó, ibca.net. Eu vou colocar no nosso chat aqui para que vocês tenham acesso às informações. Está aqui o investimento, e as informações mais detalhadas aí. O nosso instrutor vai ser o Jerônimo, vai falar sobre o ChatGPT, então, a parceria da BCO com o IBCA, e aí, então, os interessados, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês acessarem, tá? Caso queiram, depois aí, saber mais informações, tá bem? Tá no chat. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, Carlos Ernesto, a tua participação, mais uma vez aí a tua generosidade e disponibilidade. E para fazer o encerramento, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Tiago Lohner, para ele encerrar, então, o nosso Consultóculos do mês de novembro. Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite aqui. E posso dizer que não seria diferente nós estarmos falando sobre esse tema muito relevante, dado o nosso propósito, que ele começa com esse aspecto da liderança, né? Então, hoje, nosso propósito está dividindo, como o nosso presidente
do Conselho Consultivo, Jerônimo falou, né, dividido em 4 partes, então a gente entende que a gente tem que liderar a nossa categoria, né, a representatividade dessa nossa categoria, nós temos que compartilhar o conhecimento para capacitação e para desenvolvimento, nós temos que fomentar a geração de negócio, como ele bem falou, que nós fizemos uma mudança recente, e mais do que isso, nós precisamos valorizar a consultoria organizacional, porque nós entendemos que ela impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país, e nós temos visto como isso tem sido tão importante nos últimos dias, dado as dimensões que têm acontecido, seja na esfera política, econômica, financeira, social e por aí vai. Então, gostaria de agradecer, Carlos Ernesto, muito obrigado. Né, como eu falei para você, está lá na primeira palavra do nosso propósito, está lá falando sobre liderança, e nada melhor do que estar aqui ouvindo e vendo a tua contribuição, que foi tão importante para nós nessa noite. A gente vai disseminar isso dentro da nossa instituição com muito carinho e apreço, dada tudo que foi mostrado hoje, né? Eu entendo que você reforçou tantas coisas importantes, entre elas algumas coisas muito importantes que eu gostaria de deixar bem reforçar aqui, né? A questão da importância da teoria, né? É importante ter a teoria, é importante ter a metodologia, é importante ter a prática, e mais do que isso, é importante ter o resultado, né? Que é a aferição dessas coisas. Então, eu vi isso de forma muito clara. A gente gosta muito de falar, né, que o consultor tem que ser aquele especialista, mas o generalista tem que ter a visão do todo, mas a visão daquilo que ele executa. Então, isso é muito, muito importante, e gostaria de estender esse convite, tá? Nós não vamos fazer uma vez, não, nós vamos fazer várias vezes, porque isso é muito relevante para nós. E eu aprendi muito cedo dentro atuei por 10, 12 anos dentro de grandes empresas, e uma coisa que eu aprendi muito rápido foi que tu troca um líder e tudo acontece, né? Ao invés de você ficar se preocupando em trocar 50 pessoas, troca um líder e se corrige rapidamente, dado a relevância da liderança no papel. Então, muito obrigado, nós vamos compartilhar mais vezes isso, né? Esse tema é extremamente relevante. Gostaria de convidar cada um de vocês para que acessasse nosso website www.abco.org.br, conhecesse um pouco mais sobre nossa instituição, sobre tudo que nós temos feito, né? Eu tenho o prazer aqui de estar com a maioria dos fundadores aqui da nossa instituição, que deram essa excelente contribuição para que você possa entender um pouquinho do que nós temos feito, e nós precisamos de você, né? Nós entendemos que sempre estamos incompletos quando você não está ainda conosco. Então, venha fazer parte, venha somar conosco, né, por essa causa tão fundamental e essencial, que é a consultoria organizacional para desenvolver, né, as empresas e automaticamente um mundo melhor. Então, entra no nosso website lá. Também convido vocês para entrar lá e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso de formação de consultores. É um curso extremamente relevante, com os conteúdos bem relevantes e atuais, né? Vocês já viram um pouquinho aí do que o nosso presidente do Conselho Consultivo é uma pessoa com um know-how extremamente relevante e um leque bem amplo, e ele que vai estar, né, formatou esse curso e vai estar ministrando também esse curso junto com outras pessoas. Então, entra no nosso website lá e faz o seu cadastro e vem fazer parte não só da nossa instituição, mas também desse curso de formação, que ele vai ser extremamente importante, ou para a tua inicialização dentro da consultoria, ou para atualização e desenvolvimento. De qualquer forma, tenho certeza que o seu objetivo vai ser alcançado fazendo parte desse curso. Então, devolvo aí para o Leandro. Leandro, muito obrigado. Jaqueline, muito obrigado por essa contribuição também, né, nesse Consultalks. Mais um relevante, importante, e deixo uma boa noite a todos e até mais. Legal, obrigado, presidente Tiago. Eu coloquei no chat também o link para o nosso site, né, da Messier, onde falamos e divulgamos mais sobre o curso para formação de consultores. Então, cliquem no link aí, vocês vão direto para o site para ter acesso aos dados. A pedido da nossa querida doutora Vera, pediu uma foto para a gente registrar o nosso momento final aí. Então, peço por gentileza vocês aí se acomodem no print, no 3, 2, 1 e... Oi, boa. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo de bom. Até a Boa noite a próxima. todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.